Olá pessoal, sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, a papuda vai aumentar de pessoas, inclusive aqueles que vão fazer companhia para o Bolsonaro. São mais 6, inclusive, que agora estão sendo denunciado pela PGR. É exatamente isso. A Procuradoria-Geral da República já mandou as suas alegações finais de número da ação penal 2693, que vai julgar os réus chamado de Núcleo 2, das tramas golpistas, que buscou inclusive interferir no resultado das eleições à presidência da República que o Lula ganhou nas urnas. E eles queriam inverter isso para manter o genocida Bolsonaro no poder, e isso cometendo crimes. Exatamente isso. E no documento da Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral Paulo Gonet pede a condenação do general da reserva e ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Mauro Fernandes, e do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária, o Silvinei Vasques, e também dos assessores especiais de assuntos internacionais, o Felipe Martins e o Paulo Gonet. Procurador-Geral da República também pede ao Supremo Tribunal Federal que condene o coronel da reserva, ex-assessor do Bolsonaro, o Marcelo Costa Câmara, e também o delegado da Polícia Federal e ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Segurança Pública do Distrito Federal, o Fernando de Souza Oliveira, e também a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a Marília Ferreira Alencar. E tem um outro porém nisso aí. E nas alegações finais, o procurador Paulo Gonet afirma que tem prova suficiente para condenar todos eles, porque eles cometeram crime, inclusive os artigos, que são organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, como considerável prejuízo para as vítimas e deteriorização do patrimônio tombado. O Paulo Gonet, que é Procurador-Geral da República, também pediu que seja fixado uma multa de reparação aos danos que eles causaram. E no documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral Paulo Gonet sustenta que ações praticadas por essa organização criminosa encabeçada pelo Bolsonaro estão documentadas em conversas por aplicativo de mensagem, além de registros em arquivos eletrônicos. E, segundo o Paulo Gonet, as provas demonstram que os réus coordenaram ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas.
e também elaborar um projeto de decreto que implementariam medidas excepcionais no país e atuaram para dificultar a chegada de eleitores, inclusive na região Nordeste, aos locais de votação, que inclusive a polícia rodoviária parou os ônibus e os eleitores tiveram que seguir a pé até o destino de votação, porque senão eles não poderiam votar. E isso foi feito, inclusive, pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente, o Silvinei Vasquez. Agora, segundo o Paulo Gonet, as provas, inclusive, são fartas. E todos eles vão para a papuda. E ainda, o Paulo Gonet acusa o Núcleo 2 não só de monitorar autoridades da República, como elaborar um plano para matar o presidente Lula, o Alckmin, vice, e também o ministro Alexandre de Moraes. Agora, em depoimento no Supremo Tribunal Federal, o próprio general Mário Fernandes, ele admitiu que foi ele o autor do plano que mataria o presidente Lula. Aí vão ser todos condenados. E tem outra. Esse general Mário Fernandes, ele que fez e estruturou tudo, inclusive que batizou os atos que iam matar o presidente Lula de punhal verde e amarelo. Agora, as provas, o Paulo Gonet diz que as provas, na realidade, vinculam subjetivamente os acusados à cadeia causal dos atos que culminaram com aquele ato terrorista de 8 de janeiro. Isso argumentou o Procurador-Geral da República. Agora, e aquele ato de 8 de janeiro, todo mundo já sabe que eles destruíram a Praça dos Três Poderes, inclusive o poder legislativo e o poder judiciário e também o poder executivo. Eles destruíram tudo, eles destruíram o patrimônio cultural e artístico do Brasil. Então tem que ser condenado mesmo. Tem que ir para julgamento, como inclusive o general Mário Fernandes admitiu que ele foi um dos autores do plano, porque autor do plano mesmo foi o Bolsonaro, que era o cabeça da organização. Agora o Bolsonaro já foi condenado. Agora esses, que é do grupo 2, considerado, eles vão ser julgados. E tem outro porém. A PGR pede a condenação de todos eles para fazer companhia para o Bolsonaro lá no presídio da Papuda, porque lá é o lugar de criminosos, inclusive criminosos contra a nossa democracia, que eles queriam, sabe o quê? O Bolsonaro
implantar no Brasil uma ditadura militar. Ele se esqueceu que nós já tivemos e sabemos o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nós não queremos mais ditadura militar no Brasil, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa, fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Fico por aqui, pessoal, e um tchau.